Você sabia que o Alto Tietê tem uma sala azul? Pois é, um escritório político inovou nesta situação e inaugurou a primeira do Alto Tietê. Essas e outras informações com o nosso convidado de hoje, Saulo Souza de Poá, ao vivo no Notícias da Guardiã, que já está no ar. Notícias da Guardiã, Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem e som em mais uma edição do Notícias da Guardiã para todo o Alto Tietê. Olha, aproveita, corre lá no nosso Instagram, tá bem aí na telinha do seu celular, que é o _Guardiã da Notícia. Também você pode mandar uma sugestão, uma crítica ou até um elogio, né? Pro nosso WhatsApp, que é o 011 98826 4492. Sigam a gente também lá no nosso Facebook, pode comentar, compartilhar os nossos conteúdos. Mas é claro, 24 horas de música, 12 horas de conteúdo, é só aqui na Rádio A Guardiã da Notícia. Você acessa aguardiandanoticia.com, escolha aí o seu player, se é o Alto Tietê, você clica no fonezinho laranja, conecta no Bluetooth do seu carro e acompanha a gente aí por todo o seu trajeto. Ó, tudo isso com oferecimento Rádio Guardiã Café, em breve na sua cidade. E falando em sua cidade, hoje o assunto é o município de Poá. Saulo Souza, seja muito bem-vindo e é um prazer receber você aqui em nossos estúdios. Muito obrigado por essa oportunidade, Gabi Tricânico. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Uma alegria poder falar sobre o nosso trabalho e a nossa luta na cidade de Poá. Eu já começo te perguntando, eu vou de trás para frente, tá? A gente vai dar uma rebobinada aqui hoje. O assunto é essa sala autista que foi inaugurada no último sábado, inovadora, a primeira no Alto Tietê e dentro de um escritório político. Por quê? A gente tem um trabalho há alguns anos junto às Mães Azuis da nossa cidade, as mãezinhas de crianças com autismo. E nós decidimos, né, dentro do nosso espaço de trabalho, o nosso escritório político, onde também está instalado o diretório municipal do nosso partido, Partido Progressistas de Poá, abrir um espaço de inclusão e de acolhimento para essas mães e suas crianças. Então lá a Sala Azul foi inaugurada no sábado, trouxe assim muita esperança, exatamente porque é uma pequena semente, Gabi, de algo muito maior, que é uma luta muito antiga das mãezinhas azuis da nossa cidade, que é a futura clínica escola no nosso município. Então esse espaço, além de acolhimento, além de inclusão, é um lugar onde nós vamos estar mobilizando essas mães para essa luta, a fim de que o tema do autismo na nossa cidade saia da invisibilidade, ganhe espaço e principalmente a gente consiga ativar os recursos do poder público para que o médico especialista, o neurologista, possa estar à disposição dessas mães, para que as terapias necessárias para essas crianças sejam realizadas, para que elas tenham acesso ao psicólogo, ao fisioterapeuta, ao fonoaudiólogo, enfim, a toda uma equipe de multiprofissional, a fim de que essas crianças possam se desenvolver. Então é um espaço de mobilização, de reunião, de palestra, de convivência, a fim de que a gente possa realmente nos unir para que esse sonho da clínica escola seja uma realidade no nosso município. O nosso escritório está de portas abertas, é um dos compromissos do nosso partido no município, um dos compromissos do nosso presidente estadual e vice-presidente nacional, o deputado federal Maurício Neves. Enfim, estamos muito comprometidos com essa causa e precisávamos dar o exemplo, mesmo sem mandato, a partir do nosso espaço de trabalho, mostrar que todos os espaços precisam ser inclusivos, espaços precisam oferecer acolhimento para essas crianças e todas as pessoas com deficiência. Saulo, em qual momento, né, que essa causa te sensibilizou? Você, quando era vereador em Poá, você já era um ativista do autismo? Ao longo do nosso mandato, a gente sempre recebeu no nosso gabinete, na Câmara Municipal, mães que traziam essa demanda, mães que estavam ali naquela primeira fase, né, de negação. E quando tinha o despertar para poder buscar ajuda de um profissional médico, enfrentava dificuldades. Então, ali a gente passou realmente a conviver muito próximo dessas mães. Atualmente o nosso vereador, Dr. Saulo Souza, dá sequência nesse trabalho ali
na Câmara Municipal, nessa luta permanente, né, a favor dessas mães, juntamente com suas crianças. E hoje, Gabi, já estamos falando inclusive de jovens com autismo, adultos com autismo, ou seja, toda uma população que estava na invisibilidade e que através da nossa luta e, claro, através da mobilização de mães muito guerreiras, como por exemplo a Claudete, que lidera um grupo importante de mães azuis na nossa cidade, esse tema saiu da invisibilidade, ganhou notoriedade, e hoje a gente precisa que o poder público, seja em nível local, em nível estadual e em nível federal, possa realmente estar comprometido de dar as respostas que essa comunidade tanto precisa. Você tem esse número de quantas crianças o município de Poá possui, né, crianças autistas? Infelizmente, o município ainda não conseguiu fazer um inventário da quantidade de mães de crianças com autismo na nossa cidade. Ainda nós não temos esse número exato, e isso revela, inclusive, a fragilidade. Uma deficiência, na verdade, né, da gestão. Né? Uma negligência do próprio poder público de conhecer, de fato, qual que é o tamanho dessa comunidade de autistas na cidade. Nós não temos ainda esse número. É recente uma ação por parte da prefeitura, em virtude de um projeto de lei, que garante um cartão de identificação para essas crianças. Do é muito recente, tem algumas semanas, então eu creio que futuramente será possível a gente identificar, ou pelo menos chegar próximo, né, da realidade do tamanho dessa comunidade na nossa cidade. Para a gente fechar essa questão do assunto autista, né, uma mãe que precisar de um auxílio, que tipo de auxílio, né, em qual momento ela deve procurar o seu escritório, essa sala azul disponível então para essa comunidade? Ô Gabi, o nosso escritório é um escritório de atendimento ao público e, portanto, a gente recebe todos os tipos de pessoas, todos os moradores da nossa cidade. A Sala Azul é um espaço que vai acolher aquela mãe que comparecer no nosso escritório com alguma demanda, e naturalmente essa criança passar a ter algum tipo de crise. Então é uma sala para fazer esse acolhimento, para fazer essa abordagem, para atender essa mãezinha também de uma forma com mais empatia, com mais respeito, com mais acolhimento. Esse é o princípio inicial. Agora, é claro, é um espaço também que tem servido para juntar essas mães, para fazer encontros, reuniões, e a partir desses encontros, dessas reuniões, a gente buscar as pontes necessárias para que as respostas que elas tanto precisam possam se tornar uma realidade. Então, ali é um espaço de luta, é um espaço de mobilização e um espaço também de acolhimento dentro do nosso escritório. A gente pode dizer que, então, está sendo debatido com a comunidade do autismo as necessidades para quem vive ali no município de Poá. Exatamente, porque até então nem sequer esse espaço de acolhimento, esse espaço de encontro, esse espaço de convivência havia na nossa cidade. Então, a gente não conseguia identificar de forma precisa qual é o tamanho dessa demanda, qual é o tamanho dessas necessidades. E hoje, sim, é possível, através dessa Sala Azul, que é uma pequena semente, como eu disse, é um primeiro passo, mas é uma forma bastante evidente de demonstrar que essas mães estão no nosso coração, essas mães estão na nossa mente, essas mães estão visíveis para a gente, né? É uma forma da gente também, enquanto liderança política da nossa cidade, tanto eu quanto o nosso vereador Dr. Saul Souza, quanto toda a nossa executiva municipal do Partido Progressistas, todos os nossos pré-candidatos a vereador para as eleições do ano que vem, assumir esse compromisso público de que essa pauta também é a nossa prioridade. Para você que acompanha o Notícias da Guardiã, eu recebo o Saulo Souza de Poá. Já posso te chamar de pré-candidato a prefeito? Sim. Pré-candidato. Pré-candidato a prefeito às eleições de 2024. A gente bateu na trave, né, na última eleição de 2020, ficamos em segundo lugar. Tivemos a felicidade de ser o campeão de votos no ano de 2022 como candidato a deputado estadual pela nossa cidade, um resultado que nunca antes um candidato a deputado estadual da nossa cidade alcançou. Então isso dá mostras que estamos no caminho certo. E sim, a gente reafirma a nossa pré-candidatura à prefeitura da nossa cidade, até por conta de tudo que vem acontecendo na nossa cidade, tantas histórias, Gabi, de andar para trás, e o quanto que a nossa cidade precisa avançar para o próximo nível, do quanto a nossa cidade precisa realmente viver de histórias de andar para frente, do quanto que a nossa cidade precisa viver um tempo novo de restauração, de renovação, de mudança na política poaense.
e esse é o nosso compromisso. A gente reafirmou isso no nosso mandato como vereador, na nossa disputa como candidato a prefeito em 2020, na nossa disputa como deputado estadual em 2022 e, portanto, a luta continua. Se Deus quiser, a nossa pré-candidatura a prefeito no ano que vem. Pelo Progressista, Pelo né? Partido Progressista. Você hoje é o presidente, né, do partido. Exatamente. É realmente em respeito, em gratidão à generosidade do apoio da população poaense, que em cada eleição sempre vem aumentando cada vez mais. Saulo, o que está faltando na cidade de Poá, né? O que você pretende construir, principalmente já para esse segundo semestre de 2023, para apresentar para a população em termos de aliança, né? Você fala muito em reconstrução da cidade, em retomar o que está sendo perdido, a cidade está andando para trás. O que você pretende fazer? Quem você pretende trazer e convidar, né, para fazer parte, então, desse projeto? Gabi, o nosso convite é um convite público a todas as melhores mentes e melhores corações que existem não apenas na nossa cidade, mas de gente que nem é da nossa cidade, mas que está disposto a somar forças para a gente voltar a ser aquela cidade que dá orgulho para o cidadão poaense. A gente já viveu esse momento na nossa história e hoje esse orgulho está bastante abatido, está bastante ferido. Então, esse é o primeiro compromisso nosso, unir realmente as pessoas que estão dispostas a escrever uma nova história. E claro, de pessoas que estão dispostas a deixar para trás a velha política, a deixar para trás as velhas práticas, a deixar para trás todas essas más decisões que ao longo dos últimos anos vem acontecendo na nossa cidade e que nos trouxeram a essa realidade hoje. Qual é essa realidade hoje, Gabi? Quando você olha para as condições de saúde do nosso município, nós temos péssimos serviços de saúde. Não é por conta dos profissionais que se esforçam, mas não tem estrutura para trabalhar. Quando você olha para a educação, que nós tínhamos indicadores do IDEB extraordinários aqui para a nossa região, nós chegamos a ter a melhor educação aqui do Alto Tietê. Você é da área da educação, exatamente. Né? Você é professor, né? E hoje não é uma realidade mais, pelo contrário, a cada ano os nossos indicadores vêm caindo na nossa cidade. Por quê? Exatamente pela falta de responsabilidade, de gestão, de visão, de empatia para com as pessoas. Então, assim, a gente vê uma gestão que, infelizmente, não escolheu bem, não montou bem a sua equipe, que está completamente voltada às suas prioridades, para os seus próprios interesses. Conflitos familiares hoje viraram conflitos de poder. Então, assim, discute-se tudo, estão empenhados as suas prioridades em tudo, menos nas verdadeiras prioridades da população, seja nas áreas da zeladoria, seja na área da infraestrutura viária, né, buraco para todo lado, é o problema da limpeza, da zeladoria da nossa cidade, é o problema da saúde que eu acabei de descrever. Que tudo isso é decorrente à perca de receita do município e hoje a cidade não consegue sobreviver com o orçamento? Ô Gabi, eu já venho falando isso, não é de hoje, desde o mandato anterior. E eu sempre reafirmei exatamente essa convicção. A cidade não tem problema de dinheiro, Gabi. Não tem problema de dinheiro. A cidade não tem dívida. A cidade tem uma arrecadação per capita invejável para outras cidades. Claro, passamos ali um período da saída do Itaú que desafiou os gestores públicos. E desafiou em que sentido? Exatamente no sentido de cortar as regalias, os privilégios, combater os desperdícios, acabar com a corrupção, para ter recursos para as verdadeiras prioridades. Isso não foi feito, Gabi. Escolheram manter privilégios, regalias, desperdícios. Os indícios de corrupção estão aí para todos nós testemunhar. E foram cortar aonde? Nos servidores, foram fechar postos de saúde, foram fechar escolas, foram cortar na área da saúde, foram cortar na área da educação. Então, cortaram nas pessoas, na população, naqueles que mais precisam. E mantiveram os seus próprios privilégios, os seus desperdícios, a má gestão do dinheiro público. Isso que aconteceu não apenas na gestão anterior, se estendeu para essa gestão. Só para você ter uma noção, nosso orçamento é quase 610 milhões de reais por ano.
aumentaram todos os impostos absurdamente. Implantaram na nossa cidade uma verdadeira indústria da multa. Vou te dar um exemplo. Só de PVA que a nossa cidade arrecada, 15 milhões de reais por ano. E a arrecadação de multa, que passou agora com os radares implantados na nossa cidade para 10 milhões de reais por ano, nós estamos falando de 25 milhões de reais por ano, Gabi. Nós estamos chegando no terceiro ano do mandato da atual gestão. Soma todos os recursos desses 3 anos, apenas para obras de infraestrutura viária. Ou seja, tapa-buraco, sinalização de lombada, de faixa de pedestres, manutenção de semáforos. Então todo esse volume de recursos para essa finalidade. Hoje em Poá, como é que está o status? Você recebe denúncias, você desvia de um buraco, cai em 2, 3. Ou seja, dinheiro tem, mas esse dinheiro não atende à necessidade para a qual ele é destinado, no caso de PVA e multas. Está sendo utilizado por outras coisas. Está sendo utilizado por outras coisas e é uma questão de tempo, Gabi. Questão de tempo. Você vai ver aí a Justiça se manifestando, Tribunal de Contas se manifestando sobre esses recursos que deveriam ser aplicados nas prioridades da população e não vêm sendo aplicados. Você precisa de ver na educação, dinheiro sobrando na educação. O que eles fizeram? Compraram um notebook para cada um dos professores. Não estou dizendo que não é importante, muito importante. Agora, primeiro nós precisamos ver o preço desse notebook. Cada professor recebeu um notebook que, se você fizesse orçamento, era um número X. A prefeitura comprou por 3 vezes mais. Está lá no Ministério Público. Está lá no Ministério Público sendo investigado. Claro que a justiça é lenta, infelizmente. Gostaríamos que fosse mais célere. Mas a justiça vai fazer o seu papel e no momento certo os responsáveis serão devidamente responsabilizados, não tenho dúvida nenhuma. Em Poá, por exemplo, nenhum prefeito antes na história da nossa cidade, Gabi. Nenhum prefeito antes na história da nossa cidade teve sequer as contas anuais aprovadas pelo Tribunal de Contas. Nenhum prefeito na história da nossa cidade. Pega qualquer município aqui na nossa região. Teve contas reprovadas, mas teve muitos prefeitos com contas aprovadas. Na nossa cidade, nenhum prefeito ao longo da sua história aprovou as contas anuais. Isso significa o quê? Sempre foi uma farra do dinheiro público. Sempre foi desperdício de dinheiro público. Saulo, suponhamos que em 2024 você ganhe as eleições. E suponhamos que você vire prefeito. Você vai ter suas contas aprovadas ou rejeitadas? Ô Gabi, o nosso compromisso é fazer com que aquilo que nunca foi feito na nossa cidade passe a ser feito. Primeira coisa, para contas serem aprovadas, o que você precisa? Respeitar o dinheiro público, gastar bem o dinheiro público, prestar contas, agir com transparência, adotar mecanismos de controle internos antes dos mecanismos externos, como o caso do Tribunal de Contas. Então o nosso compromisso, Gabi, é o quê? Fazer diferente, como foi o meu mandato como vereador. Coragem para fazer diferente, abrir mão de carro oficial, abrir mão de motorista. Viajei para a Bolívia com recursos próprios para barrar um empréstimo milionário. Ou seja, desde o nosso mandato como vereador, a gente vem se esforçando para trazer uma nova mentalidade para a política poaense, uma nova visão. A cidade ainda tem o título de Estância Hidromineral? Perdemos, Gabi, perdemos. Estive lá com o secretário de Turismo, Roberto de Lucena, fazendo um apelo para ele, mesmo sem ter mandato, Gabi, que eu amo a minha cidade, Gabi. Eu nasci, me criei na cidade de Poá, estudei a minha vida inteira em escolas públicas da nossa cidade, tive professores de escola pública a minha vida toda em Poá, estive lá, secretário, fazendo um apelo para o secretário de Turismo. Nós não podemos punir a população pelos maus gestores que a nossa população teve ao longo de sua história, especialmente nos últimos anos. E aí há quem diga, quem está me ouvindo agora, que pode dizer o seguinte: mas Saulo, quem que elege esses gestores é a população. Concordo. Mas Gabi, a população, quando ela vai nas urnas, ela vai acreditando, ela dá um voto de confiança. Mas o povo de Poá então está errando há vários anos seguidos. Não, Gabi, não está errando, Gabi. O nosso povo é generoso, o nosso povo está acreditando em pessoas que mentem. O nosso povo não é culpado, Gabi. Quem é culpado é aqueles que têm coragem de colocar o nome para ser candidato, falar que vai transformar a saúde de Poá, o hospital de Poá, no Albert Einstein, e depois de eleito tem coragem de dizer que tem coisa mais importante para fazer, quer cuidar da sua família, quer cuidar dos seus afazeres, do que cuidar da saúde do Poá.
Se uma pessoa tem coragem de, numa entrevista, dizer que não é responsabilidade dela, que foi eleita para essa finalidade, que colocou o seu nome à disposição, que foi na porta das pessoas pedir o voto, então você percebe que não é o povo que está errando. Pelo contrário, o povo dá um voto de confiança. Agora, por que eu tenho certeza que o povo não erra, Gabi? Porque o povo de Poá é o seguinte, ele te dá a oportunidade. Se você honrar, fazer a lição de casa, fazer o seu melhor, se dedicar, você vai ter a renovação do seu mandato e até promovido. Agora, se você não aproveitar essa oportunidade, Gabi, não adianta correr no ano da eleição, não adianta distribuir pão e circo na cidade. O povo chega na hora da urna. Aconteceu na gestão anterior. Não adiantou correr, não adiantou mentir, não adiantou distribuir asfalto na cidade toda, não adiantou nada, Gabi. Não adiantou distribuir cargo. O povo foi na rua, nas urnas e deu a resposta. E é o que vai acontecer na próxima eleição. Eu não sei, Gabi, se eu vou ganhar a eleição, porque depende da vontade de Deus e da vontade do povo. O que eu tenho certeza é que a gestão que aí está, por tudo que vem fazendo, contra as pessoas, contra o que mais precisa, contra os servidores, contra as crianças, contra os idosos, Gabi. O nosso cantinho da menor idade, 1000 idosos atuantes, trazendo vida, sabe, aprendizado, saúde. Fecharam o cantinho da menor idade, tá lá morador de rua acessando o prédio, vidraças quebradas, piscina interditada, furto dos cabos, tá lá abandonado o prédio do cantinho da menor idade. Então veja bem, Gabi, se você tem coragem de machucar criança, machucar o idoso, Saulo, e machucar como? Com a sua caneta, com as suas decisões, com as suas escolhas. Gabi, tem esperança para você? Não tem, Gabi? Então eu tenho certeza, Gabi, olha, eu não tô, digamos assim, não sou profeta do caos, não. Eu tô fazendo uma constatação, porque eu conheço a história de Poá, eu conheço como é que pensa o cidadão poense. Deu oportunidade, não honrou? Não tem jeito, não adianta correr. Então essa gestão que tá aí, Gabi, já tô colocando aí para você. Acabou. E aí que eu fico preocupado, porque é capaz de acabar ainda mais com a nossa cidade, né? E aí eu espero que os mecanismos de fiscalização, Câmara Municipal, Ministério Público, Tribunal de Contas, eu, inclusive, como cidadão, vou fazer o meu papel, como nós estamos fazendo para barrar o empréstimo milionário. Veja bem, Gabi, tanto dinheiro que eu estou aqui descrevendo, foram lá no banco, pedir mais 30 milhões de reais, infelizmente foi aprovado pela Câmara, tivemos que entrar na justiça para barrar. Dinheiro emprestado para tapar buraco. Acabei de descrever aqui o volume de recursos para essa finalidade. Querem quebrar nossa cidade. Vai gastar 30 milhões tapando buraco. Isso se for uma realidade, se acontecer de fato. Para nas próximas chuvas o buraco tá lá e a conta para você pagar desse empréstimo de 20 anos. Então, Gabi, o que depender da gente para impedir que esses gafanhotos que estão na nossa cidade atualmente possam continuar destruindo a nossa cidade, nós vamos fazer. Vamos falar de política aqui para encerrar aqui o nosso bloco, a nossa entrevista. Você pretende se unir a quais partidos? Por exemplo, o PL, ao PSD, a União Brasil. Quais partidos você pretende se unir para conseguir chegar no seu objetivo? Gabi, na nossa cidade nós temos poucos partidos organizados. Temos buscado diálogo com pessoas que estão buscando a mesma visão que a gente, né? Estamos com conversas bem avançadas com o PSD, através da liderança do seu deputado federal aqui na região, o deputado Marco Bertaioli. Estamos mantendo um ótimo diálogo com republicanos, né? Através do seu presidente, deputado federal Marcos Pereira, tem um coordenador aqui na região, secretário de Itaquá, o Marcelo Barbosa. Então são 3 frentes partidárias que a gente vem inicialmente avançando muito nesse diálogo e, claro, ouvindo outros partidos também, discutindo uma agenda, né, para a nossa cidade. Discutindo com outros grupos políticos da cidade também? Ouvindo, né? Claro que com todo respeito, Gabi, aqueles que já tiveram a oportunidade de estar lá, Gabi, e não fizeram por merecer, fica muito difícil você avançar, porque a nossa mensagem, Gabi, e não é uma mensagem para ganhar eleição, não, isso aí, como eu disse para você, está na vontade de Deus, na vontade do povo. O que a gente não vai fazer, Gabi, é negociar princípios e valores. E eu tenho uma clareza muito grande, quem já teve a oportunidade de estar lá, já cumpriu o seu papel, com seus acertos, com seus erros,
já recebeu o devido julgamento da população. Eu quero gente nova, Gabi. Eu estou buscando pontes com gente nova, com gente que quer a oportunidade pela primeira vez. Não estou falando nova de idade, não. Estou falando nova na oportunidade. Estou buscando aprender muito com os prefeitos aqui da região. Eu sempre falo quando eu estou com eles, né? A prefeita Priscila Gambale lá de Ferraz, o prefeito Eduardo Poigues, o prefeito Rodrigo Xuxa, enfim, outros prefeitos, que eu tenho hoje uma felicidade, né, como pré-candidato a prefeito, de aprender com eles. Poá, Gabi, não precisa nada novo, não precisa inventar nada. Se a gente tiver a sabedoria, a visão de olhar para Suzano e ver o que tem dado certo lá, de olhar para Itaquá e ver o que está sendo feito, de olhar para Ferraz, ver os acertos, enfim. Se a gente tiver essa sabedoria, essa humildade de aprender com quem já está fazendo e está fazendo bem feito, nós vamos acertar em Poá. Então eu tenho essa felicidade hoje de, digamos assim, de ser contemporâneo de prefeitos que eu admiro aqui na nossa região e, portanto, aprender com eles, de ter a chance de ser um pré-candidato a prefeito em Poá que tem essa capacidade de ver o que está dando certo em outros lugares e poder lutar para se tornar uma realidade na nossa cidade. E também aprender, Gabi, o que está dando errado. É só você observar o que está dando errado na nossa cidade, o que deu errado nas últimas gestões e o que a gente não pode repetir. Não pode repetir, porque senão, Gabi, nós não vamos sair desse lugar que nós estamos hoje na nossa região. Você já falou que não se juntaria com quem teve a oportunidade. Então, por exemplo, o PL, a gente vê que tem 2 players ali. Tem o Jean, né, que foi prefeito. E tem também uma fumaça aí da Flávia Verduga, né? Que a gente não sabe se é candidata a prefeita, se será candidata a vereadora. Mas caso essas pessoas abrissem mão, você se uniria ao PL? Ô, Gabi, é claro que a gente tem que respeitar, né, a identidade, a organização, as decisões de cada partido. Tem que respeitar isso. Esse é o meu papel. Agora, nós vamos exatamente aceitar apoio de todos aqueles que querem ressignificar suas práticas, de todos aqueles que entendem que a cidade precisa de uma nova visão, de uma nova mentalidade. Nós vamos aceitar o apoio, Gabi, de todos aqueles que entendem que é o tempo da mudança, da renovação. Eu não tenho nenhum problema com quem já está na política há muito tempo, pelo contrário, eu venho recebendo apoio de pessoas que foram vereadores há muitos anos na cidade, como por exemplo o Azuir, uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu conheço a história dele, foi vereador ao longo de alguns mandatos, disputou a última eleição para prefeito, tem realmente uma base eleitoral que eu respeito bastante. E aí eu fico feliz quando essas lideranças políticas da nossa cidade entendem, fala só, olha, nunca tive a oportunidade de ter uma conversa de alto nível, nunca tive uma oportunidade de pensar diferente, de entender que é tempo realmente de uma nova visão para a política, que as práticas do passado não se aplicam mais hoje, o mundo mudou, as coisas mudaram e a política também precisa mudar. E eu fico feliz quando a gente consegue fazer esse encontro de ideias, essa convergência de visões. E, como eu disse, Gabi, a gente não é dono da razão, a gente não tem todas as respostas, e esse aprendizado ele é constante e é exatamente nessa troca de experiência, novidade, enfim, renovação. Eu acho que a Poá que eu acredito é uma Poá que sai realmente dessa troca de experiência, de aprendizados, de acertos e de erros. Eu acho também, respeito aqueles que erraram, eu acho que também tem a chance de mudar, não tenho nenhuma, digamos assim, nenhum impedimento de reconhecer isso, porque eu também já errei e posso mudar. Agora, nós temos que acreditar numa agenda onde tem que cortar privilégios, cortar desperdício, onde a gente tem que fazer mais com menos, onde a gente precisa ter um prefeito nessa cidade que aprove as suas contas, que dê exemplo de boa gestão. Nós precisamos ter um prefeito que tenha um coração voltado para as pessoas, uma gestão humana, ou seja, uma gestão que realmente é amiga da criança, é amiga do idoso, é amiga da mulher, porque nem hoje a mulher na nossa cidade sequer tem um atendimento devido para fazer os seus exames, para prevenir o câncer de mama, por exemplo, que é o câncer que mais mata. Nós não temos atendimento para essas mulheres.
Nós temos uma fila de exames enorme, de cirurgias eletivas, claro, depende do governo do estado, mas se você tem um prefeito brigão, alguém que defende a sua cidade junto ao governo do estado, esse sonho pode ser realizado. Então, a gente está disposto a conversar com todo mundo, Gabi. A gente só não vai fazer o quê? Negociar secretaria, negociar cargo, negociar princípios, negociar valores. Eu não posso mudar a minha essência. Eu não posso mudar a minha essência porque foi essa essência que me trouxe até aqui. Então, se o povo continua nos honrando, mesmo com a nossa forma franca de fazer as coisas, de acreditar nas coisas, a gente não pode mudar. Então, quem chega para somar, está disposto a acreditar nessa visão e a somar força, é muito bem-vindo. Agora, quem está querendo negociar princípios, valores, levar a gente para essa vala da velha política, das velhas práticas, aí não tem lugar comigo, porque eu não vou querer trilhar o mesmo caminho que eles trilharam. Ou seja, ganha a eleição, se Deus abençoar o povo a se permitir, e um mês depois não pode andar na rua com vergonha, tem que fugir, não toma um café, não vai num restaurante, tem que andar corrido. Viver a cidade, né? Viver a cidade, exatamente. Então, é com transparência, com franqueza, com simplicidade, com transparência, vai ser desse jeito aqui, Gabi. É o que eu acredito, foi assim que a gente sempre fez as coisas. A minha vida profissional na área de engenharia, você sabe, eu sou engenheiro, é dessa forma, e é assim que a gente vai ser, porque é desse jeito que eu acredito, e se o povo está conosco dessa visão, é isso que o povo está precisando. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, Gabi, pelo convite, estou à disposição. Se alguém quiser conversar mais conosco, eu posso colocar meu WhatsApp no ar. Claro. É só mandar uma mensagem, 975449901. Valeu. Saulo Souza, então, conversando aqui com a gente, político da cidade de Poá, pré-candidato, falando de política de cidade, apontando os problemas, algumas soluções também. E a gente vai ver aí ao longo desse finalzinho de ano, e o ano que vem é que o bicho vai pegar. Essas e outras informações você acompanha em nossa programação. 24 horas de música, 12 horas de conteúdo, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo, é a Guardiã da Notícia. Você segue aí acompanhando o nosso play. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.